Olá, satisfação reencontrá-los. Estamos aqui mais uma vez reunidos juntos, nesse programa de formação continuada, um programa melhoria da qualidade do ensino da Fundação Aperan Acesita, aqui no canal YouTube da Aperan no Brasil. E um prazer contar com a presença de vocês, junto conosco aí, nesses momentos desafiadores que nós todos estamos vivendo. Preciso começar hoje a prosa mandando um agradecimento aí para todos vocês, que está muito bacana as interações aí no canal do YouTube, lá na Aperan no Brasil, a turma se manifestando, isso é muito positivo, é muito legal, tá com uma audiência muito bacana também, e nós nos sentimos assim satisfeitíssimos, de poder estar colaborando de alguma forma, mesmo nesse sistema remoto, nessa distância, mas observando, percebendo que vocês têm acompanhado e têm aproveitado essas nossas prosas. Então, muito obrigado. E eu tenho que mandar uns abraços especiais também. Então, o oi de hoje especial para todo mundo, mas vamos enaltecer aí a turma de Datas, muito obrigado pela presença, Gouveia, Divinolândia de Minas, Rio Vermelho, Ipatinga e Coronel Fabriciano. Forte abraço para vocês, tá? Muito obrigado por vocês estarem acompanhando. E hoje nós vamos conversar, vamos prosear o que é o tema registrando os marcos de aprendizagem do corpo docente e discente. Esse que é o tema da nossa videoaula de hoje. Antes, eu quero fazer uma pergunta para vocês. E a mala do planejamento? A malinha do planejamento de vocês? Como que está aí? Vocês estão lá fazendo o levantamento, a análise do ambiente? Estão fazendo aquela planilha, aquela matriz fofa? Porque qual que é o processo? Qual é a sequência desse levantamento? Quando a matriz estiver preenchida, com todas as informações que vocês buscaram, tem que se cruzar esses dados e definir estratégias de atuação de acordo com as informações levantadas. Essa que é a ciência da análise SWOT, da análise fofa. Você faz a leitura do ambiente, preenche a matriz lá com forças, oportunidades, fraquezas e ameaças, e após esse preenchimento, a gente começa a traçar estratégias para poder desenvolver um planejamento bastante adequado. Então, por exemplo, vamos aqui, como que isso vai acontecer naturalmente. Então você tem lá uma situação, uma fraqueza, um ponto fraco, só para recordar, para a gente tocar a prosa adiante, porque isso aí vai continuar. Vocês vão continuar preenchendo essa matriz, até esgotar todas as possibilidades que vocês estão identificando nas suas unidades escolares, ok? Então, depois você colocou lá, vamos citar uma fraqueza, evasão escolar. Por que é uma fraqueza? Porque a partir do momento que o aluno está dentro da escola e ele evade, é uma fraqueza. E também é uma ameaça. Por quê? Porque a situação externa, a ameaça, lembram, está da porteira para fora da escola, é que provoca, é que incentiva esta evasão. Então é uma fraqueza e uma ameaça. Então você tem que definir estratégias para lidar com essa situação. Por exemplo, qual vai ser a estratégia de busca ativa da possível evasão escolar? Percebem? Então a gente monta a planilha, a matriz no primeiro momento, e depois vai cruzando essas informações e definindo. Então se você tem essa fraqueza, lá a evasão escolar, você tem que definir uma estratégia para lidar com essa situação. Um outro ponto, que é muito interessante também. Voltamos, reabrimos as escolas. Turma voltou, a comunidade está frequentando. E se tiver que fechar de novo, como que será? Percebem? Essa é uma ameaça. Então você tem que definir as estratégias para isso. Então essa que é a essência desse exercício que nós falamos nas duas videoaulas anteriores. Então vocês vão continuar aí com essa lição de casa, que ela é fundamental para o planejamento. Combinado? Então vamos tocando dessa forma. Ela continua até vocês esgotarem e sempre naquele trabalho coletivo, nesse levantamento coletivo. Agora, com relação aos marcos de aprendizagem do corpo docente e discente, vamos começar a prosear sobre o corpo discente. Vamos falar do nosso alunado. Nosso alunado, o que é o marco de aprendizagem? Nós temos 2 pontos. Pedagogicamente, só depois da volta. Porque como que você vai entender o que está acontecendo sem antes receber essa turma e fazer ali
um levantamento do ponto de vista pedagógico aonde eles se encontram. Porque sejamos assim realistas, a gente está vendo aí o empenho de vocês, é muito link de estudo, são os PETs aí para quem está na rede estadual, nas redes municipais também seguindo a linha que foi adotada pelo Estado. Algumas redes desenvolveram elas mesmas os materiais que estão sendo distribuídos, mas do ponto de vista pedagógico, gente, nada substitui a presença do aluno na sala de aula com a liderança do professor. Porque a sala de aula, quem lidera é o professor. Então, por isso que é bacana quando o professor participa aqui dessas prosas nossas ligadas à liderança e ele compreende que ele é o líder da sala de aula dele. Então, não tem como pedagogicamente você, antes do retorno e fazer uma avaliação, né, dessa turma, você dizer como que eles estão. Esse é o primeiro ponto. O segundo ponto, mas o que ele aprendeu nesse ano com tudo que ele está vivendo? Porque a questão socioemocional, ela vai ter uma carga muito grande, porque nós já falamos de ruptura, de agendas, de rotinas por parte dos alunos, das famílias, dos educadores, enfim, da comunidade escolar. Mas o que ele aprendeu nesse ano de 2020? Lá na casa dele, lá fazendo as atividades de forma remota, mas tendo esse outro tipo de interação, né, porque é novidade para ele também. Então essa é a pergunta, o que ele aprendeu? Não existe ano perdido, gente. A gente vê muito aí falando, perdeu o ano. Não perdeu o ano não, gente. Ganharam-se vidas. Ganharam-se vidas. É esse que é o sentimento, que é a percepção que tem que se ter do processo. O ano a gente recupera, a questão pedagógica recupera. Agora, né, a questão da vida, como é que faz? Então esse que é o posicionamento. E essa análise, ela tem que ser voltada para o socioemocional. O pedagógico está ali sendo feito, os PETs ok, as tarefas ok. Mas e o socioemocional? É aí que entra a pegada. Esse é o momento. Então tem que perguntar para o nosso corpo discente, mas o que você aprendeu neste ano com tudo que nós estamos vivendo? Isso é uma pergunta fundamental que tem que ser feita para eles. Isso é muito interessante. E aí a família também aprendeu bastante, né? Porque é momento também de fortalecer vínculos com as famílias. É uma oportunidade. Nós conversamos já sinalizamos para vocês que é uma oportunidade, porque hoje as famílias estão percebendo mais do que nunca o valor do professor, o valor da escola. Então isso é fundamental. Então nós vamos construir durante, né, essa nossa série as possibilidades. Vamos construir juntos. Quais são essas possibilidades? Porque a gente precisa se preparar para a próxima situação que já está sinalizada, que é a questão da saúde mental. Então vamos nos preparar com o socioemocional com relação à saúde mental para posteriormente estar priorizando a questão pedagógica, combinado? Então essa linha do corpo discente que a gente sugere que ela seja adotada, a questão do currículo socioemocional. E o marco de aprendizagem do corpo docente? Tá desafiador, né, gente? Porque a gente até acompanha muita coisa na internet que o professor agora está virando até youtuber. Então a pessoal brinca, mas o desafio é muito grande, porque além de todas as tarefas que são inerentes à atividade do educador, agora tem o desafio da cultura digital que a gente tem que, né, assimilar e bola para frente. E a nossa missão é ajudar a construir as novas perguntas, porque as perguntas anteriores elas não vão atender às novas demandas. Então esse que é o nosso papel, auxiliá-los na construção das novas perguntas. Então aí a turma do corpo docente, o que tem que ser feito? Já de imediato, uma comissão municipal. Né? Você tem que ter uma comissão no seu município para tratar da volta às aulas, dos protocolos. É fundamental que seja constituída esta comissão com transversalidade, né, com a participação de todos os atores ali fazendo parte do processo. Para analisar, né, os profissionais da educação, né, o que precisa ser feito? Né, só vocês da cidade. Não adianta, não tem uma caixinha pronta que eu vou lá, vou na prateleira, vou pegar uma caixinha, isso aqui eu vou mandar lá para Datas, que isso vai ser bom para Datas. Essa caixinha eu vou mandar para Divinolândia. Essa caixinha de Timóteo, essa caixinha de Minas Novas, não existe isso. A realidade de vocês, quem entende, são vocês. Então vocês é que tem que construir
isso em seus municípios. Cada cidade vai entender a leitura dos protocolos, vários documentos que nós vamos citar aqui que são orientadores, de acordo com a sua realidade. E um outro ponto também, que eu quero contar uma história para vocês aqui. Não é nem uma história, é um dado estatístico, porque é um estudo científico isso. Em todo grupo, a cada 10 pessoas de um grupo, a coisa se divide mais ou menos assim. 10% em cada 10, então 1, tem o perfil de liderança. Aquilo lhe é nato. 80% de cada grupo são os Tomé. Sabe o Tomé? Tomé não teve que ir lá ver para crer? São os Tomé. Eles ficam ali, ficam aguardando. Para onde a música tocar, esses 80% vão. E 10% são os do contra. Ele já nasce com aquilo. Ele consegue apresentar um problema para cada solução que você vai falar. Ele consegue colocar 3, 4 nãos numa frase. Então nós vamos colocar essa situação aqui na nossa análise do ambiente, porque isso vai contribuir para o nosso protocolo. Isso vai dar certo não. Isso que já tentou aqui, isso aí não dá certo não, sou bobajaiada. Esses 10% que é contra, a gente tem que... Deixa ele lá, é o perfil dele, não tem muito o que ver. Então a gente trabalha com 90% de um grupo. E a liderança que constitui os 10% tem que buscar esses 80%. Vem comigo. Tem que buscar os Tomé e falar, bora Tomé, vamos lá resolver isso daqui. Por quê? Você está lá fazendo a análise do ambiente. Você tem aquele professor que nunca abraçou uma causa, o do contra, né? Dentro da escola. Como é que ele está agora? Qual que é a leitura que você, líder, que você, gestor, que você, coordenador pedagógico, que você, líder da sua sala de aula e logo inserido no processo também, professor, professora, como é que está esse profissional? Infelizmente tem essa turma. Ele continua ali, ele está estudando. Como que ele está hoje? Ele está estudando? Ele está comprometido? Ele está propondo soluções? Ou ele está do jeitinho que ele sempre esteve, escondidinho, na barrica? Lá quietinho. Como é que está esse profissional? Então são situações que a gente tem que enxergar, identificar e partir para cima, né, para tentar buscar uma solução. Então o marco de aprendizagem do corpo docente, ele passa obrigatoriamente para a constituição de uma comunicação, de uma comissão, municipal, que não é só para elaborar os protocolos, mas para estudar tudo que já está sendo sugerido com os documentos orientadores para a elaboração desses protocolos. Então é por aí que você vai começar fazendo as suas pesquisas, os seus estudos. E nós vamos falar de vários documentos que estão sendo apresentados, que é muito interessante. O primeiro deles, por exemplo, que a gente já teve contato, já está disponível. Inclusive, depois no final nós vamos deixar um e-mail aqui para quem tiver um interesse, a gente pede por e-mail que a gente encaminhe esse documento. É o parecer do Conselho Nacional de Educação número 11. Então esse é o primeiro documento. Ele foi homologado no dia 3 de agosto de 2020. E o que ele preconiza? Que nós precisamos respeitar a autonomia das escolas. Tá aí a questão da elaboração dos protocolos. Quem é que vai elaborar um protocolo para a escola se não ela que sabe a realidade dela? Não é verdade? Ela trata da continuidade, do contínuo do calendário 2020 e 2021. Como é que vai ficar o calendário 2020 hoje? Ninguém sabe, mas algumas sugestões já estão sendo sinalizadas, então tem que se estudar, não é? Qual que vai ser a alternativa que vai ser escolhida para poder alinhar essa situação da melhor maneira possível. Apoia as diretrizes e orientações pedagógicas do parecer 5 de 2020, que fala da questão da BNCC. Então é um documento fundamental que ele tem que ser estudado. O parecer do Conselho Nacional de Educação, número 11, aprovado em 7 de julho de 2020 e homologado em 3 de agosto de 2020, ok? O que é um outro documento também? Esse vem da Undime, da União Nacional dos Dirigentes Municipais de Educação. Esse outro documento ele é interessante, que ele traz subsídios para a elaboração dos protocolos. Subsídios, tá? Uma coisa é subsidiar, não tem modelo não, é subsídio para tomada de decisão. Então esclarece sobre as comissões municipais, como que isso deve ser montado. Ele fala do gerenciamento por essa comissão, né, dessa situação de retorno às aulas.
ele trata das comissões escolares, ele sugere uma organização do trabalho. Então esse é um documento da Undime que está disponível e que é fundamental também que ele seja estudado, ok? Um outro documento que é muito interessante, que é do CONSED, que é o Conselho Nacional dos Secretários de Educação, ele é de junho de 2020. Diretrizes para protocolo de retorno às aulas presenciais. Esse do CONSED, ele fala da resiliência do sistema, porque agora sim, o sistema ele está fragmentado, ele está desestruturado, então ele precisa ser resiliente, né? Como a fênix, né? Renascer das cinzas e ir adiante. Ele traz novos elementos para o protocolo, fundamentalmente com relação ao acolhimento do corpo discente, ao acolhimento dos funcionários. Então ele é fundamental também que ele seja estudado, esse documento. Um outro, que é fantástico, que é da Fundação Carlos Chagas. Ela é uma pesquisa de educação escolar em tempos de pandemia na visão de professoras e professores da educação básica. Ele é o informe número 1. Então ele tem uma pesquisa de educação escolar em tempos de pandemia que ele fala de rotina de trabalho, ele fala sobre estratégias educacionais, ele fala sobre os efeitos desse contexto, não é? E tem muito relacionado muita saúde mental, né, a questão do currículo socioemocional. Então é um outro documento também que precisa fazer parte desses grupos de estudos que vocês precisam formar nas suas comissões municipais e em cada unidade escolar. E um outro documento também que é muito interessante, mas muito interessante, e ele tem um diferencial porque ele tem a participação, ele foi elaborado por pessoas que escreveram a BNCC. Ele é específico da creche e da educação infantil. Ele foi elaborado por especialistas da educação infantil, Paulo Foch e mais outros 9 profissionais. Então é fundamental que vocês tenham esse documento também para poder estudar direitinho tudo que está sendo sugerido, orientado por esses profissionais, ok? E esse documento específico da creche, da educação infantil, ele traz pontos de observação para o retorno que respeite os direitos fundamentais das crianças, dos familiares e dos educadores. Então é a leitura imprescindível. E o último que nós queremos sugerir para vocês, ele é até específico para planejamento, né, para reabertura das escolas, utilizando-se os espaços abertos da escola. Ele é um documento elaborado pela Fundação Alana. O nome dele é Planejando a Reabertura das Escolas. E tem tudo a ver com a BNCC, porque tem um ponto lá muito interessante. A natureza a favor do desenvolvimento saudável e integral. Isso é BNCC na veia. Então ele é um documento também fundamental para esse grupo de estudos que nós estamos sugerindo que sejam montados aí nas unidades escolares e nas comissões municipais. E aí, como é que você tem que fazer isso daqui? Quem é quem ali na sua escola? Quem é bom em quê? Tá vendo a leitura do ambiente, como entra aqui no grupo de estudo? Quem é que tem um perfil tal que pode estar fazendo uma leitura mais detalhada e trazendo para prosa, para discussão, para o diálogo dentro da unidade, já uma coisa delineada, já com os pontos levantados. Então você está fazendo lá a sua planilha, lá, a sua matriz fofa, você vai identificar o perfil dos seus colaboradores ali, da turma ali da escola, e vai te dar uma tranquilidade para você direcionar a montagem dessas comissões, desses grupos de estudo. Então é fantástico. Uma coisa, vocês veem que uma coisa está intrinsecamente ligada à outra. Além desses 6 documentos, tem mais um que nós queremos sugerir aqui, que ele é da Undime também, é a vivência geral, né, que todas as escolas estão readequando seus PPPs. Ele é da Undime, de Minas Gerais, né, para a realidade aqui de Minas Gerais, é importante frisar isso. E um plano de ação que ele está sugerindo aqui, né, como projeto político-pedagógico, gera muita dúvida, porque não se sabe como os alunos retornarão, em que estágio que eles estão. Então, pedagogicamente, do ponto de vista emocional também, como é que está essa turma? A gente não sabe. Então, podemos organizar determinados esquemas de projetos, de metodologias ativas, de sequências didáticas, né? Já aproveitando tudo isso que está posto com relação à BNCC e o currículo referência de Minas Gerais. Quando chegarem, né, os alunos retornarem, você vai enxertando as novas situações de acordo com a análise que você vai fazer na hora que a turma retornar.
do ponto de vista pedagógico e emocional. Então, o que é interessante? O que é o seu planejamento? O que é o PPP? Você lembra do Plano Nacional de Educação? 20 metas e inúmeras estratégias. Ele deu origem para os planos estaduais e deu origem para os planos municipais de educação. São as 20 metas, tanto no caso do nacional, do estadual e do municipal. O que muda com relação às metas? As estratégias. Porque aí as estratégias, elas são customizadas de acordo com a realidade de cada cidade, com a realidade de cada escola. Então isso é fundamental, você ter estratégias, e aí a leitura do ambiente vai te ajudar nessas estratégias para você definir esses planos de ação. Então olha o tanto de coisa que antecede até você chegar na questão do projeto político-pedagógico, né, na sua reestruturação. Então temos que ir fazendo isso, primeiras coisas, dos mais simples para o mais complexo, do micro para o macro. É esse que é o sentido do planejamento. E aí você vai chegar lá no final, tanto com os protocolos, quanto já com muita coisa já direcionada para você revisar o seu projeto político-pedagógico. Então isso é muito bacana. Então chegamos naquele momento. Para mim é um momento gratificante, gente. Eu amo esse momento. Lição de casa. Suspeitei desde o princípio. Então, vamos lá. Lição de casa. Lembrando, registro. Primeira coisa, tudo registrado, gente. Nada daquilo que foi registrado, que deixou de ser... Ah, não registrei nada, então você não fez nada. Não, fiz coisas demais, fez nada, me mostra, cadê o registro? Não tem, então você não fez. Simples assim. Então você está ali pautado na resolução 474, do Conselho Estadual de Educação, nós aqui de Minas Gerais, lembrando com a relação aos registros, tudo tem que estar registrado. Então, tarefa, lição de casa, lembrando que o FOFA continua, ele vai ali paralelamente, então agora nós vamos ter mais uma tarefa de casa. Constituir a comissão na escola, essa é a primeira tarefa. Se já formou a comissão, divide os documentos para estudo. Se não formou ainda, já aproveita a forma, já solicita os documentos, a gente passa para vocês e outros documentos que vocês têm acesso e já começa a estudar isso daí. E a outra sugestão que nós queremos dar para vocês é incluir nessas atividades que vocês já estão mandando para os lares dos alunos, que está fantástico, o PET, bloco de estudos, os áudios, está muito legal e isso vai ajudar na construção do marco de aprendizagem do docente, perguntas em forma de atividade, perguntas em forma de tarefa. Então olha que legal. Sugestão, construção do diário 2020. Escrever ou desenhar, gente, ajuda a liberar angústias. Isso é cientificamente comprovado. Isso não é o que acho, não. Isso é cientificamente comprovado. Então, escrever, propor esse diário para os alunos. Vamos fazer um diário 2020, vai escrevendo as experiências que você está vivenciando aí na sua casa e tudo mais. Isso é muito bacana. Isso vai ajudar demais os alunos. Escrever cartas, criar títulos para as cartas, estimulam as respostas subjetivas. Então, por exemplo, eu posso fazer uma carta para mim mesmo. O que o 2020 me ensinou? E a partir disso daí, ele vai fazendo uma carta, fazendo de conta daqui a 10 anos, o que 2020 me ensinou? Então estou lá, daqui a 10 anos ele vai estar recordando. É um exercício de imaginação, de criatividade fantástico. O outro, uma carta para a escola. Escola, fiz uma lista de como quero te ver quando voltarmos. Olha que legal. E assim, nós vivenciamos uma experiência com esse tipo de atividade e foi um negócio fantástico, Aconteceu nos itinerários, inclusive, de elaboração do PPP. 80% dos alunos, gente, 80% dos alunos responderam que a prova, as provas, as avaliações, as benditas, são mais importantes do que eles. Olha que ponto que chega a questão socioemocional. Não tem menino que na hora da prova da piriri, tá aqui, ó a resposta. 80% dos alunos acredita
que as provas são mais importantes do que eles. Então isso é uma forma, isso surpreende, né? Muitas escolas se surpreenderam e nós também nos surpreendemos. Nós tínhamos uma ideia disso daí, pelas questões socioemocional, de saúde mental e por aí vai, mas esse número surpreendeu, 80%, é um número elevadíssimo. Então esse tipo de atividade que nós estamos sugerindo pode te trazer assim respostas maravilhosas, pode te surpreender. Então são essas sugestões que nós fazemos, né, para vocês. Experimenta, gente, experimenta. O negócio é experimentar. O grande lance da nossa vida é experimentar. Então façam essa experiência, né, essas sugestões aqui, se permitam experimentar para vocês poderem mensurar os resultados dessa experiência que vocês vão fazer. Ok? Combinado? Então tá aí, né, a sugestão de tarefa, né, são 2 pontos da sugestão das tarefas de hoje, paralelamente acontecendo lá a análise do ambiente, né, a matriz fofa, tudo muito linkado, uma coisa vai trazendo a outra, e esperamos vocês na próxima quarta-feira aqui no canal Aperando Brasil, canal do YouTube. Esperamos lá também na página do Facebook, né? Lá na Aperan tem um grupo criado que é a Formação Continuada Fundação Aperan Acesita, tem esse grupo lá no Facebook também, tá? Que também está uma frequência fantástica, né? Então nós estamos juntos, esses 2 canais aí para a gente estar conversando, para vocês estarem aí entrando no clima aí da formação continuada e dizer para vocês que está sendo extremamente prazeroso a receptividade com que vocês estão tendo aí com essa formação continuada, tanto aqui com as prosas com relação a planejamento, quanto as questões de saúde mental com a Marília Andrade. Então nós queremos já de antemão já agradecê-los e agradecer à Fundação Aperan Acesita por essa oportunidade. Então muito obrigado, até quarta-feira que vem, estamos juntos. Forte abraço!